Olá, por favor não esqueça de inscrever-se no nosso canal. Aconteceu virou manchete. Deixe seu like e seu comentário se possível, agradecemos. O umbral é um conceito carregado de simbolismo, descrito em muitas tradições espirituais e esotéricas como um plano intermediário entre os mundos físico e espiritual. Ele é retratado como um lugar de transição, purificação e aprendizado, mas também de dor, sofrimento e confrontação com as próprias sombras. A narrativa a seguir explora os aspectos emocionais, psicológicos e espirituais desse âmbito, traçando um paralelo entre sua natureza simbólica e sua função de transformação. Em meio à escuridão perpétua de um vale profundo, o umbral se estendia como um oceano de desespero. Um lugar de geografia surreal, onde montanhas ameaçadoras projetavam sombras intermináveis sobre vales repletos de fogo e neblina. O solo era quebradiço, rachado como uma pele ressecada, e dele emanavam labaredas esporádicas que iluminavam momentaneamente a vastidão. Por entre essas brechas, figuras rastejavam, gritando, chorando ou simplesmente murmurando para si mesmas, como se presas a um ciclo eterno de sofrimento. Cada alma que adentrava o umbral carregava o peso de suas escolhas passadas. Eram as sombras do ego, os medos inconfessáveis, os remorsos e as culpas que materializavam aquele ambiente opressor. O ar era denso, impregnado de uma energia pesada que apertava o peito de quem ousava respirar ali. Havia uma umidade constante, misturada ao calor do fogo subterrâneo, que fazia a atmosfera parecer sufocante. Em meio ao caos, havia figuras ainda mais perturbadoras, criaturas rastejantes, deformadas, que pareciam refletir os piores pesadelos das almas que ali estavam. Eram sombras ambulantes, moldadas pelo medo e pela culpa, ecoando risos sombrios e uivos que reverberavam pelo vale. Essas criaturas se alimentavam da energia emanada pelo sofrimento humano, tornando-se um reflexo vivo das próprias fraquezas de quem ali residia. No centro desse universo de tormento, erguia-se o guardião. Alto e imponente, ele vestia uma armadura escura que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Seu rosto, oculto por um elmo de traços angulares, emitia uma aura de autoridade e mistério. Nas mãos, segurava um cajado que brilhava com uma luz etérea, pulsante, como se fosse a única presença de ordem em meio ao caos. Apesar de sua aparência ameaçadora, o guardião não era um algoz, mas sim um vigilante. Sua função não era punir, mas supervisionar. Ele zelava pelo equilíbrio do umbral, garantindo que nenhuma alma escapasse antes do momento certo, mas também que nenhuma fosse consumida completamente pela desesperança. Os fogos que brotavam do chão não eram apenas destrutivos. Eles tinham um papel purificador. Cada labareda que tocava uma alma fazia surgir nela memórias esquecidas, momentos de arrependimento, escolhas erradas. Era como se o fogo iluminasse as profundezas do ser, forçando cada indivíduo a confrontar sua própria verdade. Esse processo era doloroso, mas essencial. Apenas através dessa purificação a alma poderia aspirar à liberdade. Por entre as chamas e a neblina, era possível ver figuras vagando. Algumas estavam prostradas no solo, rendidas à dor. Outras caminhavam em círculos, murmurando palavras desconexas ou dialogando com sombras invisíveis. Havia também aquelas que tentavam escalar as montanhas ao redor, em busca de uma saída. Mas cada tentativa de fuga resultava em queda. O umbral não era um lugar de fuga, mas de enfrentamento. Havia, no entanto, momentos de silêncio. Entre os gritos e os lamentos, uma calma quase sobrenatural se instalava ocasionalmente. Era nesses momentos que o guardião se aproximava das almas mais exaustas. Sem palavras, ele estendia seu cajado, cuja luz banhava a figura desolada. Essa luz não trazia conforto imediato, mas fazia surgir uma faísca de compreensão. Era um lembrete de que, apesar da aparente eternidade do tormento, havia um propósito naquele sofrimento. O tempo no umbral era uma entidade fluida. Para alguns, os dias pareciam anos. Para outros, uma vida inteira podia passar em um piscar de olhos. Essa distorção temporal refletia o estado interno de cada alma. Quanto mais rapidamente uma alma aceitava seu passado e aprendia com ele, mais breve era sua estadia. No entanto, aquelas que se recusavam a enfrentar suas sombras ficavam presas em um ciclo interminável, revivendo constantemente suas dores.
As montanhas ao redor do vale não eram meramente formações geológicas. Elas eram vivas, pulsantes, como se fossem extensões do próprio umbral. Seus picos eram inalcançáveis, mas suas encostas estavam repletas de cavernas que sussurravam segredos. Algumas almas, em momentos de coragem ou desespero, entravam nessas cavernas em busca de respostas. O que encontravam lá dentro variava de acordo com suas próprias necessidades, visões de vidas passadas, encontros com figuras familiares ou mesmo confrontos com suas próprias manifestações sombrias. O guardião, sempre vigilante, observava cada tentativa de fuga, cada enfrentamento, cada momento de resignação. Ele não interferia diretamente, mas sua presença era constante. Muitos temiam seu olhar, acreditando que ele era o juiz final. Mas, na verdade, ele era apenas um guia silencioso, garantindo que o processo de aprendizado seguisse seu curso. Por vezes, estrelas brilhavam no céu nebuloso do umbral. Essas estrelas eram vistas como sinais de esperança. Algumas almas, ao levantar o olhar, sentiam-se inspiradas a continuar. Outras, no entanto, viam nelas um lembrete cruel de tudo o que haviam perdido. A interpretação das estrelas variava de acordo com o estado interno de cada indivíduo. Mas, independentemente da perspectiva, sua presença era um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, havia luz. Eventualmente, uma alma alcançava a compreensão necessária para deixar o umbral. Esse momento não era marcado por fanfarras ou celebrações. Era uma transição sutil, quase imperceptível. A alma simplesmente desaparecia, como uma chama que se extingue suavemente, deixando para trás apenas uma leve brisa. O guardião observava em silêncio, sabendo que sua função não era reter, mas permitir. Assim, o umbral permanecia, eterno e imutável, um reflexo das almas que por ele passavam. Um lugar de sofrimento, mas também de renascimento. Um lembrete de que, mesmo nas sombras mais profundas, há sempre a possibilidade de encontrar a luz.